Hoje, você embarcará em uma jornada fascinante pela história completa da Bíblia, compreendendo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, desde a criação do mundo no Jardim do Éden até os últimos dias dos discípulos de Jesus. Ao final deste vídeo, sua visão sobre as Escrituras jamais será a mesma. Se você permitir, sua fé será fortalecida, sua compreensão ampliada e seu amor pela Palavra de Deus se tornará ainda mais profundo. Se você já teve dificuldades para entender a Bíblia, este vídeo será um divisor de águas na sua vida. Aqui, explicaremos de forma clara e envolvente os eventos mais marcantes das Escrituras, iluminando cada passagem com contexto histórico e espiritual. Mas antes, deixe seu gostei, comente e compartilhe. Prepare-se para ser edificado e tocado pela verdade eterna da Palavra de Deus. Tudo começou no princípio. E antes mesmo do princípio, Deus já existia. Ele é eterno, sem começo nem fim. Não foi criado, pois é o Criador. Não surgiu, pois sempre foi. Ele é a origem de tudo e sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em 6 dias, moldou tudo com perfeição. No 6º dia, formou o ser humano à sua imagem e semelhança. Da costela de Adão, criou Eva. E juntos eles desfrutavam da plenitude da presença divina no Jardim do Éden. Tudo era harmonia, paz e comunhão com Deus. Porém, a história da humanidade tomou um rumo trágico. Enganados pela serpente, Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Esse ato de rebelião trouxe o pecado ao mundo e separou a humanidade do Criador. A partir daquele momento, a natureza humana foi corrompida, e as consequências do pecado se espalharam por toda a terra. Adão e Eva tiveram filhos, e entre eles, Caim e Abel. Caim, tomado pelo ciúme e pela inveja, assassinou seu irmão Abel, tornando-se o primeiro homicida da história. Mas Deus concedeu a Adão e Eva outro filho, Sete, e através dele se estabeleceu uma linhagem que buscava ao Senhor. Com o passar do tempo, a humanidade se afastou cada vez mais de Deus. A maldade e a violência cresceram de tal maneira que o Senhor decidiu purificar a terra por meio do dilúvio. Contudo, um homem encontrou graça diante de Deus, Noé. Ele foi escolhido para construir a arca e preservar a vida, garantindo a continuidade da humanidade e dos animais. Quando as águas cobriram a terra, apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas sobreviveram. Após o dilúvio, os descendentes de Noé repovoaram a terra e deram origem às grandes nações. Sem tornou-se o ancestral dos povos semitas, incluindo hebreus e árabes. Cã gerou os povos africanos e asiáticos, enquanto Jafé tornou-se o pai dos povos europeus. Mas Deus já tinha um plano específico para resgatar a humanidade. Ele escolheu um homem chamado Abrão, que vivia na próspera cidade de Ur dos Caldeus. Deus o chamou para uma jornada de fé, prometendo-lhe que sua descendência se tornaria uma grande nação e que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão, como passou a ser chamado, e seu sobrinho Ló partiram, deixando sua terra natal para viver como peregrinos. O Senhor prometeu a Abraão um filho, mas os anos passaram, e a promessa parecia distante. Quando já tinham esperado por 11 anos, Sara, sua esposa, impaciente e incrédula, sugeriu que ele tivesse um filho com sua serva Agar. Assim nasceu Ismael, mas ele não era o herdeiro da promessa. O plano divino era muito maior e estava apenas começando. A história da redenção continuaria se desenrolando ao longo dos séculos, culminando na chegada do Messias prometido, Jesus Cristo, que mudaria o destino da humanidade para sempre. Fique conosco e descubra cada detalhe dessa jornada incrível, repleta de promessas, desafios, milagres e a graça transformadora de Deus. Assim nasceu Ismael, tornando-se o pai de uma grande nação, os ismaelitas, que mais tarde dariam origem ao povo árabe. Ao longo da história, os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaque frequentemente entrariam em conflito, estabelecendo uma rivalidade que atravessaria os séculos e marcaria a trajetória do Oriente Médio. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus lhe apareceu novamente e fez uma promessa ainda mais grandiosa. Mandou que ele saísse da sua tenda e olhasse para o céu estrelado. Assim será a tua descendência, disse o Senhor.
Ele não apenas renovou sua aliança, mas também revelou que, no futuro, essa descendência enfrentaria um longo período de escravidão, durando 430 anos. No entanto, o propósito divino permaneceria firme, e Deus os libertaria com grande poder. Foi nesse encontro que Deus mudou o nome de Abrão, que significava grande pai, para Abrão, que significava pai de muitas nações. E, mesmo diante da incredulidade humana e da impossibilidade natural, afinal, Abraão já tinha 100 anos e Sara, sua esposa, 90, o filho da promessa finalmente nasceu. Seu nome foi Isaque, que significa riso, pois Sara riu quando ouviu que teria um filho em sua velhice. O tempo passou, e Isaque cresceu, tornando-se herdeiro da promessa divina. Ele se casou com Rebeca, mas enfrentou um grande desafio: sua esposa era estéril. Durante 20 anos, eles oraram, até que Deus ouviu suas súplicas e concedeu-lhes filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o pai dos Edomitas, enquanto Jacó, após um encontro transformador com Deus, teve seu nome mudado para Israel, tornando-se o patriarca da nação israelita. Jacó teve 12 filhos, que mais tarde formariam as 12 tribos de Israel. Dentre eles, havia José, um jovem sonhador, odiado por seus irmãos e vendido como escravo para o Egito. Porém, o que parecia ser o fim de sua história tornou-se o começo de um grande propósito. Deus exaltou José ao posto de governador do Egito, e por meio dele, a família de Jacó foi preservada da fome. Assim, os israelitas se estabeleceram na terra fértil de Gósen, partindo de um pequeno grupo de 70 pessoas. Os anos passaram, e aquele pequeno grupo tornou-se uma grande multidão. Depois de 400 anos no Egito, os descendentes de Jacó haviam se multiplicado de forma impressionante, chegando a cerca de 2 milhões de pessoas. Porém, esse crescimento despertou o medo dos egípcios, e o faraó os transformou em escravos. Mas Deus não os havia esquecido. Ele levantou Moisés, um líder escolhido para libertá-los e conduzi-los à terra prometida. Sob a liderança de Moisés, o povo testemunhou sinais e maravilhas jamais vistas. Deus enviou pragas contra o Egito, abriu o Mar Vermelho e guiou seu povo pelo deserto com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Contudo, o coração dos israelitas frequentemente oscilava entre a fé e a incredulidade. O que deveria ser uma jornada de apenas 3 meses se transformou em uma peregrinação de 40 anos, devido à rebeldia e desobediência do povo. Quando chegaram às portas da terra prometida, 12 espias foram enviados para explorar a terra. Entretanto, 10 deles voltaram com um relatório pessimista, espalhando medo e desânimo entre os israelitas. Apenas 2 homens, Josué e Calebe, confiaram na promessa de Deus e creram que a conquista era possível. Como resultado da falta de fé do povo, Deus decretou que aquela geração não entraria na terra prometida, apenas Josué e Calebe seriam poupados. Durante 40 anos, o deserto tornou-se o maior cemitério do mundo. Uma geração inteira pereceu sem ver o cumprimento da promessa. Somente depois dessa longa peregrinação, Josué assumiu a liderança e guiou o povo à conquista da terra prometida. Durante 6 anos, Israel travou batalhas e tomou posse do território, mas ainda restavam muitos desafios. Com a morte de Josué, começou um novo ciclo na história de Israel, o período dos juízes. Durante 330 anos, Deus levantou líderes espirituais e militares para libertar e governar o povo, pois Israel frequentemente se afastava do Senhor, caindo na idolatria e sendo subjugado por nações inimigas. Esse ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação se repetiria diversas vezes, até que um novo capítulo fosse escrito na história do povo de Deus. A jornada de Israel estava apenas começando. Grandes desafios ainda viriam, mas a promessa do Senhor permanecia inabalável. Um dia, um Salvador viria ao mundo para trazer a redenção definitiva, cumprindo o plano divino traçado desde os tempos de Abraão. Deixe seu like para novos vídeos assim como esse. Até breve, meus amigos. Muito obrigado por assistir.